Um número complexo, ele pode parecer uma coisa estranha, né? A base dele está na unidade imaginária, que é a infame raiz de menos um, né? É assumir a existência de um número i, chamado unidade imaginária, que satisfaz i ao quadrado igual a menos um. E isso pode parecer a coisa mais estranha do mundo, que você vai me dizer, não existe nenhum número que é o quadrado de menos um. Né? Você tem razão, não existe nenhum número real que dê ao quadrado de menos um. Só que se a gente refletir um pouco mais, né, que números que existem? Existem números. Né? Números são, no fundo, são invenções das pessoas. Né? Números não existem na natureza ainda. E um número tem uma utilidade ou não, dependendo da aplicação que você dá para esse número. Então, a gente tem essa raiz i, que é a raiz de menos um. A gente define o número complexo como sendo o número da forma a mais bi, onde a e b são reais. O número a é a parte real do número complexo e o b é a parte imaginária. E a gente denota o conjunto de todos os números complexos por C. C é o infame plano complexo. Infame não, é o nome dele mesmo. Então, por que plano complexo, né? A gente pode pegar qualquer número complexo, a mais bi, e marcar ele no plano, né, como tendo um comprimento real, que seria o eixo x, então aqui estaria o comprimento a, e um valor no eixo imaginário, de tamanho b. Então, o número complexo é esse cara aqui, né? Então, esse é o a mais bi, né? A gente representar ele, a gente pode representar como a mais bi no plano complexo, e no fundo é ver ele como um vetor, é ver o número complexo como um vetor AB. Então, o número complexo, ele dá para a gente uma forma de operar com vetores. Né? A gente, bom, uma coisa de cada vez. A gente, então, escreve, a gente usa o plano para representar esses números. Então, a gente tem os números na linha, os reais, e o plano complexo. A gente representa números complexos como um plano e eles são o número a mais bi, é o vetor AB do plano. Ok. Como que a gente opera com um número complexo? Então, a gente tem duas operações usuais de soma e subtração, que a gente faz como se fosse a soma e a subtração de vetores. Então, a gente soma a primeira componente com a primeira componente, né, que no caso é a parte real com a parte real. Então, a soma de A mais BI com o número complexo C mais DI é a soma das partes reais, A mais C, e a soma das partes imaginárias. Então, até aqui nada de usual, que a gente já sabia fazer com vetores. O que os números complexos trazem de diferente é a operação de multiplicação. A operação de multiplicação é uma coisa que a gente não sabe fazer com dois vetores. O que quer dizer o vetor 1, 2 vezes o vetor 2, 4? No mundo dos complexos, a gente consegue operar os dois números complexos, a gente consegue multiplicar eles. Então, a multiplicação dos números complexos ela é definida para satisfazer a distributividade, como a distributividade usual que a gente tem para números reais. Então, né, se eu sair aplicando a distributividade aqui no A mais BI vezes o
C mais DI. Eu vou ter AC, vai ser um número real, não vai ter o I. E eu vou ter BD vezes I ao quadrado. Mas I ao quadrado é menos 1. Então, BI vezes DI vai corresponder a esse BD aqui. E na parte imaginária eu vou ter os produtos cruzados. Eu vou ter o AD vezes I e o BC vezes I. Né? Isso é o que motiva a gente a definir assim. É uma definição. A multiplicação de números complexos é assim. Mas a motivação para ver ela é que a gente está multiplicando como se satisfizesse a distributividade, ou se fosse um polinômio na variável i. Seria talvez uma maneira mais precisa de se referir a isso. Um número complexo, isso é mais uma definição, né, mas já vai começar a fazer sentido, a gente vai usar isso com frequência, mas uma definição importante é o conjugado. O conjugado de um número complexo, z, é o número que a gente denota por z barra, e ele é o número obtido trocando o sinal da parte imaginária. Então, a parte real permanece a mesma, e a gente troca o sinal da parte imaginária. Então, se o z é a mais bi, o z barra é a menos bi. E a divisão de números complexos, ela é definida por essa expressão aqui, complicada aqui. Mas que tem um sentido que eu não recomendo que você decore essa expressão aqui, mas tem um sentido bem simples de por que é essa expressão, a divisão de número complexo, é a seguinte. Suponha que eu quero dividir o número complexo z pelo número complexo w. Então, a mais bi dividido por c mais di. Então, eu tenho um problema, é que eu não sei dividir por um número complexo. Né? Bom, tem essa definição aqui, mas isso aqui é uma motivação para a definição, então ele vem antes da definição. Então, existe uma forma para a gente se livrar do número complexo no denominador, que é qual? Multiplicar tanto o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então, multiplicar e dividir por c menos di. Se eu multiplico e divido por c menos di, eu não estou alterando nada, eu estou multiplicando por 1, no fim das contas. É um número dividido por ele mesmo. Agora, por que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso porque se eu multiplicar o número pelo conjugado, olha o que acontece. A gente vai ter c quadrado mais d quadrado na parte real, e na parte imaginária a gente vai ter cd menos cd, que multiplica i. Então, quando a gente multiplicar um número pelo conjugado dele, a gente se livra da parte imaginária, né? Ela vira zero e fica só com um número real. Então, esse aqui é o truque. Então, a gente multiplica e divide por c menos di. Então, o denominador vai passar a ser c quadrado mais d quadrado, e o numerador a gente é obrigado a fazer a conta com a distributividade aqui. Então, a gente vai ter AC na parte real. A gente vai ter AC mais BD, por conta do i ao quadrado, que dá menos 1. E na parte imaginária, a gente vai ter a BC menos AD. Então, o número complexo, o número resultante é esse aqui. AC mais BD dividido por C quadrado mais D quadrado, essa parte real, e essa aqui é a parte imaginária. Então, só uma última coisa sobre essa divisão. Então, digamos que aqui esteja o número C mais D, né, ou o vetor CD.
esse número c quadrado mais d quadrado tem algum significado? Né? Ele tem um significado, esse número. Desculpa, pessoal, se podem me dar um instante que tem um barulho. Não, perdão, pessoal. Então, se eu pegar o número c mais di, c é o comprimento aqui, né? Esse é o par CD, e essa altura aqui é d. Então, o número que aparece lá, c quadrado mais d ao quadrado, se a gente usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, né, é o comprimento do vetor ao quadrado. Então, na divisão, aparece aqui nos denominadores o c quadrado mais d quadrado. Eu tenho que tirar a raiz, né? Teorema de Pitágoras, né? Então, isso é uma consequência, então, na verdade, do seguinte, é que sempre que a gente multiplica um número, no caso aqui o w, pelo conjugado dele, número complexo pelo conjugado dele, a gente ganha esse c quadrado mais d quadrado, que é o tamanho do número complexo, a norma dele, o módulo ao quadrado. Então, esse é um truque que a gente usa com o conjugado. Ok. Isso vai levar a gente a uma segunda representação do número complexo, que é representar um número complexo em a representação polar, perdão, a representação polar de um número complexo, que é escrever ele em termos, né, se a gente pensar nele como vetor no plano, escrever em termos de um comprimento e do ângulo que esse vetor faz com o plano. Então, se eu tenho lá o C mais DI, eu posso representar esse cara, a representação polar dele vai ser um vetor dado em termos de um ângulo, que ele faz com o eixo x, e do comprimento do vetor. Né? Se a gente tem um comprimento e o ângulo, a gente tem um ponto. Né? Isso bem definido, né? Exceto para o zero, né? Mas todo outro número complexo pode ser definido assim. Aonde o comprimento, o tamanho do vetor, é o que a gente viu antes, o c quadrado mais d ao quadrado, né? Aqui eu escrevi para a variável z, né? Mas tanto faz. Deixa eu usar qual vetor a gente pegar. Mas então, o comprimento do vetor é a raiz de a quadrado mais b quadrado, que é a raiz do número vezes o conjugado. Esse ângulo θ, a gente tem que tomar cuidado, que é uma coisa que acontece bastante com os números complexos. Esse ângulo θ não é único. O ângulo θ,
Se eu somar 2π, eu estou com o mesmo ângulo. Se eu somar 4π, ou 6π, ou 8π, ou qualquer múltiplo par de 2π, eu vou estar com o mesmo ângulo. Então, o argumento θ, a gente vai ver que isso vai ter várias implicações. Esse argumento θ é o ângulo que está no intervalo de 0 a 2π. Né? E como que a gente pode fazer para obter esse ângulo, né? Então, a expressão ali abaixo, essas, né, aqui estava para a norma, deixa eu colocar aqui para não causar confusão aqui. Aqui está o A mais BI. Esse vetor tem uma norma e ele tem um ângulo θ. Então, se a gente olhar para esse triângulo retângulo aqui, né, a gente pode perceber que aqui é A e aqui é B. Então, a tangente, o que é a tangente do ângulo θ? A tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, é B dividido por A. Então, a gente obtém o ângulo θ pegando o arco tangente, né, a operação contrária da tangente, para recuperar o θ a partir do B sobre A. Né? Então, o ângulo θ é igual ao o arco tangente de B sobre A. Só tem um pequeno problema ao fazer essa conta, que eu não posso fazer essa conta se o meu vetor for esse aqui, né? Porque o A é zero, e eu não posso ter zero no denominador. Então, se o A for zero e o B for positivo, quer dizer que o ângulo aqui é de 90 graus. Se o A for zero e o B for negativo, o ângulo aqui vai ser de menos 90 graus. Esse ângulo aqui, né? Vai ser de menos 90 graus. Então, por isso tem aquelas outras duas cláusulas aqui. Tá? Mas, em linhas gerais, o argumento é o arco tangente de B dividido por A menos que o A seja zero. Esse argumento dado em radiano. Né? Aqui tem um códigozinho simples para ilustrar isso. Então, um número complexo que tem a parte real 2 e a parte imaginária 3 é esse ponto aqui, que está o vetor complexo, e eu escrevi um códigozinho para calcular o argumento em radianos, né, e o comprimento do vetor. Se a gente quisesse o argumento em graus, né, a gente teria que fazer o quê? Teria que multiplicar isso aqui por 360 e dividir por 2π. Né? Se a gente fizesse isso, a gente teria botei isso aqui no lugar errado. Aqui é onde ele estava calculando. Deixa eu botar o texto lá do argumento. Por que ele não está dividindo por pi aqui?
Ele não está mostrando π aqui nesse contexto. Deixa eu colocar, então, vamos botar uma aproximação aqui para π, né? Esse ângulo aqui, então, no caso, seria de 56,3 graus aqui, né, aproximadamente. Ok, então a gente pode, né, um número complexo, a representação polar dele ele tem um comprimento e um ângulo. Aqui aquela observação que eu estava falando de que ele tem várias representações, né? A forma polar que é somar o ângulo múltiplo de 2π. Então, uma coisa interessante que dá para a gente fazer com um número complexo, então, é aquela parte de sequências e séries, a gente pode aplicar isso em números complexos. Então, olha só que coisa engraçada aqui. Se a gente pegar a exponencial de um número puramente imaginário, o que seria isso? Então, a gente tem aquela expressão, né, para exponencial, e elevado a x, é x elevado a n dividido por n fatorial, a gente coloca aí x no lugar de x aqui. Isso aqui é uma coisa perfeitamente calculável, sim, porque a gente sabe multiplicar e dividir números complexos, então. Então, isso aqui é uma coisa perfeitamente calculável. Se a gente efetuar essas operações, a gente vai perceber o seguinte, ó. Os números, quando n for par, eu vou ter i ao quadrado, eu vou ter i elevado a um expoente par aqui. I ao quadrado é menos 1. Então, quando o n for par, eu vou ter um número real. Quando o n for ímpar, é que eu vou ter um número imaginário. O i vai continuar aparecendo. Então, se a gente separar isso em duas séries, isso aqui eu estou fazendo de modo meio informal, que a gente teria que olhar para a convergência, mas se eu separar a parte real da parte imaginária, olha quem que eu ganho. Eu ganho 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, e assim por diante. E aqui na parte imaginária, x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, e assim por diante. Se a gente olhar isso, a gente vai perceber que essas são as duas séries que ficam nessa soma, são as séries que a gente tem do seno e do cosseno de x. As expressões que a gente determinou para a série de Taylor centrada em zero, né, ou série de Maclaurin, se você preferir, para o cosseno de x e para o seno de x. Então, e elevado a x é o cosseno de x mais i vezes o seno de x. E essa é muitas vezes chamada de fórmula de Euler. Mas tem gente que usa a fórmula de Euler para o caso particular da gente aplicar isso daqui para x para x igual a π. Né? Se a gente aplicar isso, cadê? Eu tenho essa observação aqui. Não. Se a gente aplicar isso para x igual a π, né, a gente ficaria com e elevado a i π igual a menos 1. Né? Ou e elevado a i π, passando menos 1 para o outro lado, mais 1 igual a zero. Essa fórmula aqui é dita a fórmula mais bonita da matemática.
E o que tem de bonito nessa fórmula aqui é que ela é extremamente surpreendente, assim, se a gente parar para pensar, né, os gregos já usavam cosseno e seno para fazer coisas de geometria. Essa função exponencial, ela tem a ver com taxa de crescimento, né, com coisas que variam de acordo com o tamanho delas, né, com taxa de crescimento, né, para vocês, né, que estão no estudo de cálculo, né, a derivada de e elevado a x é igual à própria e elevado na x. Então, é uma função que tem um crescimento mais natural, assim, o crescimento é igual, taxa de variação é igual à própria função, né, o valor da própria função no ponto. E o i é esse número imaginário que a gente criou por não conseguir tirar a raiz de um número negativo. E, de alguma forma, todas essas coisas estão ligadas. Então, isso é uma coisa extremamente surpreendente, assim. Nenhuma das coisas não foram inventadas para que isso fosse satisfeito. Então, é de fato uma coisa, eu acho eu acho bonito isso, acho uma coisa surpreendente da matemática. Certo. Mas então, por que eu estou querendo então essa fórmula de Euler? Eu estou querendo essa fórmula de Euler para trabalhar um pouco melhor com com as funções, com a forma polar do número complexo. E o que essa fórmula de Euler tem de interessante é o seguinte, ó, as propriedades que a gente já conhece para a exponencial também são satisfeitas para essa exponencial complexa. Ela foi definida assim através da série, mas aquelas regras de operação de somar os expoentes continuam valendo e subtrair os expoentes continuam valendo também. Isso deveria estar escrito aqui. É que isso daqui é e elevado a i que multiplica θ mais π. E aqui a subtração dos dois. E isso não é uma definição que vale isso, né, mas é um resultado de uma conta. É o resultado dessa conta aqui. Se a gente fizer e elevado a i θ vezes e elevado a i φ, a gente tem cosseno de θ mais i seno de φ, que multiplica cosseno de θ mais i seno de φ, por causa da fórmula de Euler. Então, são dois números complexos, a gente pode multiplicar eles, e a gente fica na parte real com isso aqui, cosseno de θ, cosseno de φ, menos seno de θ, seno de φ, e na parte imaginária, a gente fica com seno θ, cosseno φ, mais cosseno θ, seno φ. Agora, se a gente lembrar lá das regras do seno e do cosseno, a gente vai lembrar que essa primeira expressão é o cosseno de θ mais φ. E essa segunda expressão é o seno de θ mais φ. Então, e elevado a i θ vezes e elevado a i φ acaba dando e elevado a i θ mais i φ. Vale a regra de somar os expoentes e vale a regra de subtrair os expoentes por causa da divisão. A conta é análoga, só um pouquinho mais longa, tá? Mas se vocês quiserem olhar, então, acho que é uma coisa que pode valer a pena, que é interessante. Então, olha só, se a gente pegar dois números complexos na forma polar, o z, então, né,
né? Se a gente voltar para aquela expressão, deixa eu ver, para esse cara aqui, né? Então, o que é esse número? O que é o número Z? Então, se esse Z é A mais BI, quem que vai ser o A? Vou fazer uma reta aqui. Quem que vai ser o A? Se eu pensar em termos do ângulo e do comprimento, né? Esse valor aqui, o A, o comprimento do cateto adjacente, né? Vai ser o módulo de Z vezes o cosseno do argumento. Vou botar aqui θ, né? E o B, esse cara aqui, né, nesse triângulo retângulo, ele vai ser o módulo de Z vezes o seno de θ. Então, isso significa que o A mais BI, ele é módulo de Z cosseno, mais cosseno de θ, mais I vezes o módulo de Z seno de θ. Isso quer dizer, então, que o A mais BI vai ser o módulo de Z que multiplica o cosseno de θ mais I seno de θ, colocando o módulo de Z em evidência. Só que o cosseno de θ mais I seno de θ é E elevado a Iθ. Então, o número complexo na forma polar, ele tem essa representação bem bacana do tamanho dele vezes E elevado a I, que multiplica o argumento. Onde essa exponencial complexa satisfaz todas as regras de multiplicação da exponencial usual. Então, é uma maneira bem prática de lidar com o número complexo, é escrever ele através da exponencial assim. Né? E é isso que essa expressão aqui está dizendo. Que, então, o número complexo Z pode ser representado como Z vezes E a I θ, o W como módulo de W vezes E na I φ. E se eu quiser multiplicar os dois, eu posso efetuar essa operação de maneira usual. Então, eu fico com o produto do tamanho dos dois, produto dos módulos, e o ângulo e o argumento é somado. Então, a gente soma os ângulos, multiplicar dois números complexos, o que a gente faz geometricamente é somar os ângulos dos argumentos dos dois e multiplicar os tamanhos deles. A divisão, de maneira parecida, é o quociente dos tamanhos, que multiplica a subtração dos argumentos. Então, tem pouco tempo, né? Se a gente quiser aplicar isso, então, do produto, multiplicar os tamanhos e somar os ângulos, a gente ganha o seguinte para uma potência do número complexo. Z elevado a n, né, eu vou multiplicar Z por Z n vezes, então eu vou ter vários fatores desse tipo aqui, se multiplicando. Nossa, isso aqui está errado aqui. Né? Esses dois caras aqui não existem, não. Isso aqui está errado. Tem que corrigir isso aqui, não. Então, o Z elevado a n vai dar o tamanho dele elevado à enésima potência e os ângulos vão ir somando, θ mais θ mais θ mais θ n vezes. Então, essa expressão é tão importante que ela tem um nome, fórmula de Moivre.
E, então, z elevado a n é o tamanho do z elevado a enésima potência, que multiplica o cosseno de n θ mais i seno de n θ. Então, se a gente quiser calcular a raiz, deixa eu ver se eu tenho essa conta pronta aqui, que nem vai poupar um pouquinho de tempo. Se a gente quiser calcular... Não tem a conta pronta aqui. Se a gente quiser calcular as raízes de um número complexo z, né, o que eu quero dizer por isso? Quem são as raízes do número complexo z? São as soluções, né? Então as raízes são os números w, tal que w elevado a n é igual a z. Ou aqui eu anotei como zk, mas é porque eu já sabia que são várias. Então pensa no que acontece com esse w quando eu estou tentando calcular a raiz do z. Esse cara vai ter o comprimento elevado a n e o ângulo multiplicado por n. Então, se esse z tem, ele tem argumento módulo de z, né? Tem norma módulo de z e argumento θ, então eu tenho que tirar a raiz desse cara aqui, do módulo de z, a raiz enésima, e eu tenho que dividir esse ângulo θ por n, porque ele vai ser multiplicado por θ quando eu levar w elevado a n. Então, assim parece que tem uma única raiz complexa, né? Só que é justamente aí que mora aquela coisa da representação do argumento não ser única. Desculpa, alguém quer fazer uma pergunta ou comentário? Eu ouvi um barulhinho no celular, eu achei que alguém estava falando alguma coisa. Então, para qualquer argumento, não só para o principal, né, mas se eu somar θ mais k vezes 2πn, né, a gente pode perceber que quando eu elevo esse número aqui, zk, a enésima potência, o que vai acontecer? O módulo de z vai ser elevado a n, esse módulo de z, a raiz enésima dele vai ser elevado a n, vai sobrar o módulo de z, e esse ângulo aqui vai ser, tá dividido por n, vai ser multiplicado por n. Então, para qualquer número dessa forma aqui, quando eu elevo ele à enésima potência, eu volto para o z. Então, qualquer cara dessa forma vai ser uma raiz do número complexo z. Então, agora está dando a impressão que a gente estava achando que tinha uma raiz só, agora está parecendo que são infinitas. Para qualquer k, eu vou ter uma nova raiz. Para qualquer k vai ser uma raiz, só que o problema é que elas começam a se repetir. Na verdade, quando o k ultrapassar o n, eu começo a voltar para o número, para as raízes originais. Então, a raiz, no fim das contas, a raiz enésima de um número complexo vai ter n raízes enésimas. Aqui tem um códigozinho que ilustra isso. Então, o número em questão aqui é esse aqui, ó, menos 5 menos 3i. E as raízes desse número complexo estão aqui.
as raízes sextas são esses pontinhos azuis. Então, tem um comando próprio para calcular raízes aqui, no caso, w elevado a n menos z igual a zero, né? Isso que é raiz, é resolver zero, wn menos z igual a zero, né? Então passa o z para o outro lado e vou ter w elevado a n igual a z. Então o que a gente quer são as raízes, os zeros de w elevado a n menos z. E aqui tem um códigozinho que mostra, então, as raízes sextas desse cara. Então, o comprimento são 6 raízes sextas. O comprimento delas é igual ao comprimento do número original. A raiz sexta do comprimento do número original. Então, todas têm o mesmo comprimento, mesma distância da origem. E o ângulo θ que elas fazem aqui vai ser o θ dividido por 6, aí o θ mais 2π dividido por 6. Então, no caso, vai ser o θ dividido por... Vamos escrever isso aqui. Né? Então, se esse ângulo aqui é θ dividido por 6, esse cara aqui vai ser θ mais 2π dividido por 6, que é mais conhecido como θ sobre 6 mais π sobre 3, né? Esse cara aqui vai ser, o argumento aqui vai ser θ sobre 6 mais 4π sobre 3, que é mais conhecido como 2π sobre 3. Esse ângulo aqui vai ter o argumento sobre 6 mais 3π sobre 3, que vem de 6π. Que vem de 6π sobre 3, né? Que na verdade, sobre 6, que na verdade é o próprio π, né? Bom, vou deixar aqui com esse 3 para dar para entender a lógica aqui, né? Então, o próximo cara vai ser 4π sobre 3, né? Aqui é θ sobre 6 mais π, né? Justamente a gente vê que esse ângulo aqui é 180 graus, né? Do raso. Então, todo número complexo tem 6 raízes, 6 raízes sextas, né? Ou todo número complexo tem 7 raízes sétimas, tem 10 raízes décimas, tem 20 raízes vigésimas. Então, a gente passa a ter problemas de multiplicidade quando a gente tenta calcular raiz de número complexo. O que a gente gostaria de fazer com um número complexo é de fazer cálculo, né? A gente está no curso de cálculo, gostaria de fazer cálculo com números complexos. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho numa função complexa, o que é uma função complexa? Então, ela pega um número complexo e leva em outro. Então, é uma função que vai de um plano, uma parte do plano, uma região D do plano, em outra região de outro plano complexo. Trazer dificuldades para a gente, né? Porque então o domínio tem dimensão 2 e a imagem tem dimensão 2. Então, se eu quisesse fazer um gráfico disso, eu precisaria viver num mundo de 4 dimensões. Então, um gráfico do sentido usual não existe para a função complexa. Então, para lidar melhor com as funções complexas, o que a gente faz é separar a função complexa na parte real e na parte imaginária. Isso é uma prática mais comum que a gente fazer com uma função complexa. Então, olha só. Deixa eu vir aqui para metade da conta. Então, digamos que a minha função complexa fosse W, fosse essa função racional de 3z menos 5i dividido por z menos i. Então, a função mais simples, das mais simples aqui, complexas.
O que a gente pode fazer para lidar com esse cara é escrever a parte real dessa função complexa e a parte imaginária da função complexa. Então, para isso, a gente substitui o z por x mais y, né, e tenta operar, né, escrevendo primeiro o denominador como um número complexo, depois multiplicando e dividindo pelo conjugado desse número complexo que estava no denominador, para que ele suma do denominador a parte complexa. A gente separar os caras real e o cara imaginário, a gente ganha isso. A gente diz que essa é a parte real da função complexa, que é uma função de duas variáveis, é uma função real, U, de duas variáveis x e y, onde o z é x mais y, e a parte imaginária é outra função real, v de xy. Então, a gente sempre vai querer separar números complexos na parte real e na parte imaginária. Aqui tem um códigozinho que calcula, né, a parte real e a parte imaginária de um número complexo. Então aqui a função é bem simples, z quadrado. Então ele pega o z quadrado, escreve como x mais y e te devolve a parte real e a parte imaginária, né? A gente poderia ter, sei lá, 6z quadrado menos 3z mais 2 menos 3i. Vamos ver o que ele vai fazer com isso aqui. Ele pega esse polinômiozinho aqui complexo e escreve a parte real e a parte imaginária do polinômio. Certo. Então, essas funções complexas elas vão de uma parte do plano em outra parte do plano. A gente não consegue colocá-las no gráfico usual. Uma forma de fazer um gráfico, uma forma mais padrão de fazer um gráfico, isso aqui é um gráfico de uma função complexa. E o que quer dizer essa figura aqui, né? O que representa isso? Então, o plano em si é o domínio da função complexa, e ele pinta cada ponto de acordo com o argumento. Então, a cor está representando o ângulo de cada vetor complexo. Então, se aqui eu tenho, por exemplo, no encontro do 10 com o 10, eu tenho o número 10 mais 10i. Aí eu calculo e elevado a 10 mais 10i. Esse número vai ter e elevado a 10 mais 10i, é um número complexo que vai ter uma norma e um argumento. O argumento é representado pelas cores. Então, o argumento, né, a cada 2π, ele vai se repetindo. Então, eu tenho por isso desse padrão de listas aqui. E esse número complexo vai ter uma magnitude, um tamanho, que é representado pelo brilho. Então, aqui onde está preto é porque esse número é muito próximo de zero, e onde está bem claro é porque o número vai aumentando rapidamente, né? Se eu pegasse uma outra função aqui, f de z igual a z, eu teria isso daqui, né, que está representando o argumento. Então, o zero começa no vermelho, vai para o azul, vai para o rosa, e quando está voltando para o 2π, ele volta a se aproximar do vermelho. Então, o vermelho está representando, né, as cores estão representando o ângulo, e o tamanho dos vetores está representado pelo brilho. Daria para perceber que isso aqui fica um pouco mais claro, né? Se eu pegar uma linha, ela vai ficando mais clara. Quando eu fixo o argumento, vai ficando mais, o tamanho vai aumentando, né?
a gente pegasse aqui z quadrado, por exemplo, né? A gente teria isso aqui, teria uma troca de cor maior, ele vai 2 vezes até o rosa e volta para o rosa, então ele gira 2 vezes, né, como natural do z quadrado, e ele fica maior mais rapidamente. Então, por isso eu tenho isso ali. Deixa eu botar assim 1 dividido por z quadrado. A gente tem essa coisa aqui, ó, que ela 1 dividido por z quadrado, quando z for muito próximo de zero, isso vai tender ao infinito. Então, por isso que eu tenho só a regiãozinha clara aqui, quer dizer, isso aqui seriam valores muito altos e todo o resto do plano aqui com valores bem menores do que isso. Se a gente quiser evitar o zero na origem, vamos botar z quadrado mais 1, para que o valor mínimo seja 1. A gente, de novo, vai ter uma coisa que a magnitude cai muito rápido. O meu domínio aqui está muito grande para lidar com z quadrado, 1 dividido por z quadrado. Vou botar de menos 3 até 3. Então tá aqui, ó, a gente tem essa coisa. Essa função continua tendo raízes, né? Ela tem raízes complexas. Quais são as raízes de z quadrado mais 1? São i e menos i. Então, por isso que eu tenho esses centros aqui, no i e no menos i. E a função varia, o argumento vai variando aqui, vai tendo essa troca de cores por causa do z quadrado. E a magnitude vai ficando menor quanto mais longe eu estou das raízes aqui. Então, essa é uma forma de representar uma função complexa. Outra forma que a gente pode fazer é, então, pegar a parte real, que é essa função u de 2 variáveis, e plotar ela como uma função de 2 variáveis no domínio. Pode ir lá e plotar só a parte real e só a parte imaginária, como uma superfície, né? O gráfico de uma função de 2 variáveis, uma superfície. Então, u de xy e v de xy. Então, se a gente pegar... Deixa eu então, seguir com essa função aqui, só para a gente comparar. Então, a parte real, só a parte real seria uma superfície assim, né? Então, a parte real, ela tem... na verdade, aqui tem um problema de descontinuidade. Ela explode para mais infinito aqui por um lado e para menos infinito aqui do outro. Enfim, ele acaba colando a superfície aqui, mas aqui teria um buraco aqui. Então, a parte real e a parte imaginária acontece uma coisa parecida, só que ela está quebrando do menos infinito para o mais infinito na outra direção. Mas aqui seria a parte real e a parte imaginária dessa funçãozinha simples aqui. Se a gente quiser pegar só o... Vamos voltar lá para o z quadrado. Se a gente pegar só o z quadrado aqui. Então, a parte real de z quadrado seria assim, a parte imaginária do z quadrado seria essa cela, né? E a parte real seria também uma cela, mas no outro sentido. Então, a gente pode representar funções complexas assim. O nosso tempo é ínfimo, né? Então eu não vou poder justificar muito isso daqui para vocês, tá? Infelizmente, mas é a coisa talvez mais importante para a gente saber de uma função complexa, são essas equações de Cauchy-Riemann. Então, eu vou ter que explicar algumas coisas aqui. Se a gente tomar derivadas, né, pensa o seguinte, ó, a gente está pensando em termos de vetores. A gente está com vetores.
Se a gente quiser tomar uma derivada para uma função de duas variáveis, né, a gente não tem como tomar uma derivada única. Até tem, mas não no sentido usual de tomar uma derivada, porque a gente não consegue dividir por um vetor. Uma função de duas variáveis, eu não consigo dividir u de x, y mais delta. Começa que eu tenho que somar o vetor mais delta x, delta y, e dividir isso por delta x, delta y. Eu não consigo lidar com um vetor. Isso me obriga a tomar derivadas parciais. Mas no mundo das funções complexas, eu consigo dividir por um vetor. Faz sentido dividir por esse delta z. E isso tem um monte de implicações para funções complexas. Basicamente é o seguinte, isso significa que uma função é muito difícil que uma função seja derivável no sentido complexo. A função ela tem que ter uma exigência muito forte sobre a função. Não é qualquer função que é derivável nos sentidos complexos. E isso quer dizer que se uma função for derivável nos sentidos complexos, ela vai ter um monte de consequências. Isso vai implicar um monte de coisas a respeito daquela função. E uma das principais coisas que isso implica é isso aqui, ó, que é chamado equações de Cauchy-Riemann. Então, se uma função complexa for derivável, então, né, se a gente escrever ela como a parte real mais i vezes a parte imaginária, a parte real e a parte imaginária têm que satisfazer esse par de equações. A derivada parcial da parte real em relação a x tem que ser igual à derivada parcial da parte imaginária em relação a y. E a derivada da parte imaginária em relação a x tem que ser igual a menos a derivada parcial da parte real em relação a y. E não só isso, se a função for derivável no sentido complexo, a derivada tem que ser igual à derivada da parte real em relação a x mais i vezes a derivada da parte imaginária em relação a x. Então, se a gente escrever a função complexa como uma função como parte real mais parte imaginária, e a gente quiser derivar ela, basta derivar tanto a parte real quanto a parte imaginária em relação à variável x. Se a gente quisesse derivar em relação a y, poderia, só que teria que fazer as trocas corretas aqui. Del u, del x, del v, del y. Então aqui teria del v, del y, e del v, del x igual a menos del u, del y. Então aqui teria menos del u, del y. Aqui a gente tem um códigozinho que verifica, então, calcula essas derivadas parciais, para a gente poder verificar se as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Então, z ao quadrado é uma função complexa derivável, satisfaz del u, del x é igual a del v, del y, e del v, del x é igual a menos del u, del y. Então, são satisfeitas as equações de Cauchy-Riemann. Se a gente escrevesse aqui, né, então, sei lá, essa outra função aqui também é derivável, e na verdade qualquer função que você escreva em termos da variável z e que não envolva o conjugado, qualquer função usual, função
seno de um número complexo, cosseno exponencial de um número complexo, ou polinômios de números complexos, vão ser deriváveis, satisfazendo as regras usuais lá do cálculo. Se você escrever na variável z, se você escrever a parte real e a parte imaginária, você facilmente ganha uma coisa que não satisfaz equações de Cauchy-Riemann e não é derivável. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui a parte real como sendo x quadrado menos y quadrado, e a gente escrever aqui na parte imaginária xy, né? Isso aqui é uma função que parece parece ser derivável no sentido dos reais, mas no mundo dos complexos essa função não é derivável, porque não satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Del U, del x igual a 2x, del V, del y deu diferente, deu só x. Então, enquanto a gente lidar com a variável z, a gente normalmente está seguro. Se a gente começar a escrever parte real e parte imaginária, a gente tem que prestar atenção nas equações de Cauchy-Riemann. Então, esse teorema aqui, na verdade, diz isso que eu estava tentando falar. Se diz a volta do que eu estava falando. Se eu pegar duas funções reais de duas variáveis, u e v, e eu colar elas para fazer uma função complexa, a função complexa resultante só vai ser derivável se a u e a v fizerem as equações de Cauchy-Riemann. Então, as funções clássicas, né, que a gente tem. Então, a exponencial de um número complexo z, o z é igual a x mais y. Então, z é x mais y, vale a regra de separar, né? Soma vira produto. Soma no expoente vira produto, né? Acho que isso está tranquilo, né? Então, a gente tem e elevado a x que multiplica e elevado a y. Então, e elevado a z é e elevado a x que multiplica cosseno de y mais i seno de y. E aqui tem de novo aquele códigozinho do plot aqui. Plot da função complexa e elevado a z. Agora, essas listas aqui fazem mais sentido ainda, uma vez que a gente percebe que no eixo y, que é a variável y, eu tenho cosseno e seno aparecendo. Então, de fato, eu tenho o y a cada 2π, cosseno e seno dão uma volta, né, completa. A parte real dessa função tem as ondas, então, do cosseno e o seno, e o crescimento da exponencial, né? Vamos se aproximar aqui. Na parte imaginária, a gente tem a mesma coisa, só tem uma mudança no período, né? A troca do cosseno para o seno, né? Um deslocamento ali, né? Sobre 2, né? E a derivada, então, da função, eu posso pegar e derivar a parte real em relação a x mais i vezes a parte imaginária em relação a x, e isso dá e elevado a x cosseno de y mais i elevado a x seno de y, que tem o próprio e elevado a z. Então, se a gente derivar a função exponencial complexa, a gente ganha ela mesma de volta. A partir dessa fórmula de Euler, a gente pode ver
a gente pode deduzir expressões para o cosseno e para o seno de uma função, de um número complexo, né, que tem a ver, então, com a exponencial, né? Se a gente pegar a fórmula de Euler e aplicar em e elevado a ix, a gente calcular e elevado a ix usando a fórmula de Euler, e calcular e elevado a menos ix, né, esse menos vai se traduzir no cosseno de menos x, que é igual ao cosseno de x, e no seno de menos x, que é igual a menos o seno de x. Então, a gente trocar esse sinal aqui, a gente está trocando o sinal só da parte imaginária. Então, se a gente somar esses dois caras, a gente tem que o cosseno de x é e elevado a ix mais e elevado a menos ix dividido por 2. Né? Somando essas duas equações, a gente ganha 2 cosseno e a soma dessas exponenciais. Então, dividindo todo mundo por 2, a gente ganha essa expressão por cosseno. Dividindo todo mundo por fazendo a equação de cima menos a de baixo, o cosseno morre e a gente ganha 2i seno. Então, quando a gente fizer essa expressão aqui, né, a gente consegue isolar o seno e a gente ganha essa expressão para o seno de x. Tá? Por que eu estou fazendo essa conta? Por causa do seguinte, cosseno de x, eu a princípio não sei calcular o cosseno de um número de z, de um número complexo. Mas as exponenciais eu já vi no exemplo anterior, como calcular a exponencial de um número complexo. Então isso motiva a gente a definir o cosseno de um número complexo usando essas fórmulas aqui. Então, o cosseno de z é definido como e elevado a iz mais e elevado a menos iz. Então, substitui o x por z nessa fórmula aqui. E é a mesma coisa para o seno. Então, assim a gente consegue definir o que é o cosseno e o seno para um número complexo, que é uma coisa que a gente não tinha até agora. Então, o cosseno de um número, de cosseno de z, tem essa expressão aqui, esse é o plot do cosseno de z. Eu tenho a periodicidade nas cores e ficando mais branco quanto mais longe eu estou, quanto mais o y aumenta ou diminui em módulo. Né? Isso acontece porque eu vou ter, por causa das exponenciais aqui, na verdade eu vou ter exponenciais em termos da parte imaginária lá, efetuando aquelas contas. A parte real do cosseno, eu só estou dando um panorama geral para vocês isso aqui, tá? A parte real do cosseno, a gente pode calcular que é o cosseno hiperbólico da parte imaginária, y, cosseno hiperbólico de y, vezes o cosseno de x. E a parte imaginária do cosseno é menos o seno hiperbólico de y vezes o seno de x. Então, se a gente plotar a parte real do cosseno de número complexo, a gente obtém isso. Essa cosseno hiperbólico, se lembrar do gráfico dele, é um U que cresce bem rápido, cresce como uma exponencial. Então, por isso que a gente tem essa coisa aqui alongando os eixos ali. E a mesma coisa na parte imaginária. A parte imaginária, só que daí com seno hiperbólico no lugar do... O seno hiperbólico tem a troca de sinal, então você vê o que é grande num lado é pequeno no outro e vice-versa. A gente pode definir também o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico. Se você lembrar da definição do que era o cosseno hiperbólico de um número real, era e elevado a x mais e elevado a menos x dividido por 2. Então, a gente só substitui o x por z, a gente sabe calcular a exponencial de um número complexo, e ganha cosseno hiperbólico, que é uma rotação do cosseno lá, né? Você vê
Depois, se quiser comparar bem, você vai ver que o cosseno hiperbólico é uma rotação em relação ao cosseno. E, por fim, a pior parte de todas, que é a função logarítmica complexa. Então, digamos, é mais complicada, mas ela é bem importante. A gente pegar, então, a função complexa, o logaritmo de um número complexo. Então, o que esse número, que é o logaritmo do número complexo, tem que satisfazer? Ele tem que satisfazer que e elevado, né, ao w tem que ser igual ao logaritmo, ele tem que ser igual a z, porque a exponencial e o logaritmo são um inverso da outra, né? Então, aplicando o exponencial dos dois lados dessa igualdade aqui, a gente ganha, né, que o e elevado a w tem que ser z. Só que a gente pode calcular o seguinte, ó, que se o z estiver na forma polar, como r vezes e elevado a iθ, a gente pode ver que essa função, dada como logaritmo do comprimento de z, mais i vezes o argumento do z, com essa coisa do mais n vezes 2π, né, com esse problema de ter multiplicidade, por conta do argumento não ser único, para qualquer soma de 2π, eu vou ter uma função logarítmica. Então, né, a gente pode calcular que essa função aqui é o logaritmo de z, porque ela satisfaz e elevado a essa expressão igual a z. E a gente vê isso diretamente. E elevado a w é e elevado ao logaritmo mais i vezes θ mais n 2π, que é, então, a soma vira o produto, e elevado ao logaritmo do comprimento, e elevado a iθ mais n 2π, só que o e elevado a iθ mais n 2π é o cosseno de θ mais i seno de θ, para qualquer n. O 2π não muda o seno e cosseno. Então, isso aqui dá r vezes z na iθ, que é o próprio z. Ou seja, qualquer cara assim é, para qualquer n, eu tenho um logaritmo. Então, o logaritmo tem esse problema grave, que ele é uma função multivalorada. Deixa eu... Aqui está um plot do logaritmo de z. Nota que eu tenho as cores aqui, ó. Ela vai mudando continuamente aqui no verde e ela dá um salto aqui para o roxo. Daí volta a ser azul e vai continuamente. Tem uma escolha de que valores que a gente pega o argumento. O código pega de menos π até π. Então, por isso que esse salto está aqui. No ângulo raso aqui, no ângulo de π. Mas é justamente porque eu não posso ignorar o fato de eu estar dando uma volta, que o ângulo começa em menos π aqui, se a gente iniciar aqui embaixo, menos π, 0, π sobre 2 e π. Então, o argumento vai mudando. Como o argumento aparece como esse θ aqui, eu não posso ignorar e voltar de menos π para menos π. O argumento continuamente não vai de um para o outro. Ele tem essa quebra aqui. Então, para a gente entender melhor, se a gente botar a parte real, aqui está a parte real
da função do logaritmo. Então é esse cilindro aqui, né, que assim como a função logarítmica, que é o gráfico da função logarítmica, né? O gráfico da função logarítmica é assim, né? Ele vai para menos infinito lá e passa aqui no 1, né? Então, é isso aqui, é a mesma coisa, só que em duas dimensões aqui, né? Uma rotação disso. Só que o gráfico da parte imaginária é essa espiral aqui, ó, plot da parte imaginária. Então, é isso que está acontecendo. A parte imaginária, quando dá uma volta de 2π, ela de fato aumenta em 2π. E isso gera vários problemas com a função logarítmica complexa, que é importante porque é a inversa da exponencial, que é talvez a função mais importante.